Vamos seguir em frente? Vamos seguir em frente, que a gente já vamos orar, mas eu quero primeiro falar sobre quebra da aliança dos pais. Olha que coisa importante, é isso aí que é o que mais vocês desejam fazer, como vocês vão se livrar. Gente, o que é a quebra da aliança? É o adultério, tá bom? Existem dois tipos de adultério na Bíblia. Adultério entre marido e mulher, né? Quer dizer, quando há uma traição, pronto, é isso. E o adultério quando você deixa de servir a Deus e vai servir a tua própria vida, a ídolos, é isso. Então, Jesus diz, ó geração perversa e adúltera, me pedem um sinal. Nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Assim como ele ficou no ventre do grande peixe, assim também é necessário que o Filho do Homem fique no ventre da terra por 3 dias, o terceiro dia vai ressuscitar. Então, gente, existe uma ferida no adultério. Davi, ele se deita lá com a vizinha. É impressionante isso, gente. Deus, ele fala para ele assim, o que você fez escondido, teus filhos vão fazer ao meio-dia. A pessoa pensa que Deus não está vendo. Está vendo. As pessoas pensam que o diabo não está vendo. Está vendo. O mundo espiritual, gente, ele tem uma maneira muito cruel de te empurrar para o pecado e depois conspirar contra esse pecado aí. Então, a quebra da aliança dos pais gera derrota na vida dos filhos. Eu vou contar para vocês, Salomão, ele não adultera, mas o que ele faz? Ele adultera na relação dele com Deus. Se você pegar, é um texto muito fácil de decorar, 1 Reis capítulo 11, verso 11. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, verso 11. Então lembra, 1 Samuel é a história de Saul, 2 Samuel é a história de Davi, 1 Reis é a história de quem? De Salomão. Salomão, Deus fala o seguinte, ó, porque essa foi a tua atitude e você não obedeceu à minha aliança, quer dizer, ele quebrou a aliança. Aos meus decretos, eu vou tirar o reino da tua mão e vou dar para outro. Então tem muitas coisas que os filhos perdem, que a gente perde, porque nós somos filhos, por causa da quebra de aliança dos pais. Então, você vai ver que tiveram homens dentro da geração de Davi, a gente chama de trono de Davi, por quê? Porque são as descendências de Judá, né? Davi, ele é filho de Jessé, que morava em Belém, que é da tribo de Judá. Então, vai chegar até Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. É o cetro, né? Ele segura o cetro. Então, pouquíssimos reis, se eu não me engano, não, são 4 reis dentro do reinado de Judá que são uma bênção. Josafá, Asa, Ezequias. O resto, gente, foi uma perdição. Então, cuidado com a questão da quebra de aliança. Não vou mais para a igreja, tá bom? Isso é perigoso, tá bom? Então, a gente vai orar agora por você, a gente vai orar pela sua vida. Tem mais alguma pergunta que a gente... Tem várias perguntas, né, gente? Muitas perguntas, mas eu creio também que muitas perguntas foram respondidas, uma resposta responde a várias. A Maria falou assim, queria ter esse conhecimento antes com meus filhos pequenos. Errei tanto na educação deles pensando que estava fazendo certo. Olha, culpa não é certo não, Mário. Veja bem, o apóstolo Paulo fala o seguinte, eu antes fui blasfemo perseguidor e eu fiz na minha ignorância. E Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Você pode chamar teus filhos para perto. Você pode pedir perdão. Você pode dizer que você errou. Você pode abençoar a vida deles. Isso pode ser transformado. Pode. Isso pode ser mudado. Tá bom, Mari? Não carregue culpa sobre isso. Tem muita gente que se converte com 70 anos, com 80 anos, com 90 anos, no último fôlego de vida. Tá bom? Então, não fique pensando nisso. Fique pensando no que você pode fazer. Eu estou vendo a fotografia aqui dela. Parece ser uma pessoa jovem. Você tem muito tempo para corrigir isso. Muito tempo para estar perto dos teus filhos. Daqui a pouco o Covid passa e você pode consertar isso em nome de Jesus. A Ellen colocou, pastora, qual o motivo de tantas crianças com autismo, TDAH, tantos transtornos? Olha, você sabe que nós não podemos responder por parte médica clínica e que existe. Muitas dessas doenças, elas são diagnosticadas realmente. Mas eu acho que muito tem sido provocado, ou seja, também pode ser uma das causas
tudo isso que nós temos vivido, tanto descontrole, tanta coisa, tanto peso, tanta carga, tanto desleixo com a criação com a criação realmente dos filhos. Eles ficam inseguros, as crianças estão inseguras, as crianças têm medo, as crianças não são ensinadas, elas ficam totalmente descobertas. Então, eu creio, não estou dizendo que é causa, mas é um fator de agravamento, um TDAH, um déficit. Puxa vida, gente, é difícil. Então, tem a parte realmente clínica ali, tem, mas também eu acho que muita coisa foi acarretando, foi algo que foi acarretando ao longo dos tempos, dos anos, das décadas. Hoje a pastora Fabíola estava no telefone, hoje, a gente está fazendo os atendimentos à distância, e falando sobre depressão, como é que você estava falando? Refratária? Depressão refratária. São pessoas, como a pastora Fabíola falou, eles confundem tristeza com depressão. Então, um dia ela tomou um remédio lá para depressão. Aí o que acontece? Fiquei triste porque meu time perdeu. Toma lá um antidepressivo. Fiquei triste porque terminei com a namorada. Toma antidepressivo. Fiquei triste porque deu um problema no trabalho. Foi demitido. Cai numa depressão. Não. É quando a pessoa, aquilo que você falou, toma um remédio sem precisar. Gente. Tudo abala muito, né? Então, caso de crianças, por que as crianças têm? As crianças têm cada uma de um jeito, gente. As crianças têm dificuldade. Você acha que lá no meu tempo eu fico pensando, meu Deus, na nossa época, eu falo pro Mo que somos da mesma faixa ali dos anos, né? 60, 70. Eu fiz assim, gente, você acha que lá não tinha 60, você é 60? A gente é dos anos 90, amor. Você acha que lá não tinha uma criança, alguém que tinha dificuldade? Tinha. Um não tinha Mas não havia o diagnóstico na época. Um não tinha dificuldade um pouco com a matemática, o outro não tinha para decorar a tabela periódica, decorar a própria tabuada. Gente, são coisas que foram sendo tiradas. As crianças hoje não conseguem decorar mais nada. Pergunta pro teu filho aí, 869, quanto é que é? Aí vai lá ver, é TDAH, ele tem déficit. Ele não tem déficit, ele foi treinado. Ele não foi treinado. Então, acho que são coisas que foram se desenrolando ao longo do tempo.